Olha aí, pessoal, a mídia esquerdista já está efetivamente preocupada com a eleição de 2026 e com a capacidade ou falta de capacidade do Lula de conseguir se reeleger ou fazer um sucessor, vai saber quem seria, não é? Porque o tema da inflação é uma preocupação que aparece cada vez mais em vários sites, como aqui o Poder 360 que eu trouxe para nossa análise, né? O pessoal mais de esquerda, o PT, Gleisi Hoffmann e um ou outro mané influencer, suposto influencer de esquerda nas redes sociais, esse pessoal finge que não existe problema da inflação. O Lula fala, a inflação está controlada. Controlada como? O IPCA, o índice extremamente maceteado pelo Márcio Postman, vai ficar perto dos 5 pontos em 2024, sendo que o máximo, o limite tolerável, os 45 do segundo tempo da meta de inflação seria 4,5%. Então é um negócio que supera acima de 10% quanto poderia superar a inflação. Então não está controlada, muito pelo contrário. E por mais que eles fiquem maceteando números, as pessoas estão vendo o problema no supermercado, na bomba de combustível, de gasolina, enfim, em vários outros itens de consumo do dia a dia. O pobre já está percebendo esse problema. E vai piorar, porque se a mídia está tratando do tema agora com essa preocupação, é porque vem chumbo grosso pela frente e eles estão preocupados com daqui até 2026. Se fosse algo pontual, algo de agora, da virada de 2024 para 2025, o Lula não teria o menor problema. Mas parece que esse entrave econômico, esse aumento de preços que está incomodando todo mundo pra caramba, veio para ficar. Vamos conversar sobre esse tema aqui então, sobre essa análise, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Grande mídia está tratando aqui, então, do ponto da inflação e trazendo para o debate o meu xará Gabriel Galípolo, que assumiu como presidente do Banco Central e é uma grande incógnita até o momento. Só vamos ter algum grau de certeza da sua atuação na primeira reunião do Copom para ver o que ele vai fazer. Meu amigo, se ele der uma de petista, lulista, o Brasil acaba no dia seguinte. Mas, enfim, é bem provável aqui, se tudo se mantiver como predito na ata, na reunião do Copom e tudo mais, que haja alguns aumentos da taxa Selic até uns 14 pontos ou um pouquinho mais do que isso. Então, talvez tenha aí mais 2 reuniões com aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, se o Gabriel Galípolo mantiver essa sua tendência, né? Qual é a ideia nesse sentido? Evitar uma desvalorização maior do real e segurar os preços também, evitar que a inflação siga progredindo. Lembrando que o pessoal usa aqui a definição estatal de inflação, que é aumento de preços. Isso não é verdade, isso é equivocado. Inflação é o aumento da base monetária, mais dinheiro em circulação faz com que os preços subam. Não é a inflação, aumento de preços é apenas a consequência mais visível de uma inflação, que já aconteceu. Mas é só um disclaimer, você sabe disso, eu sei também, né? Então, eles explicam aqui por que a alta da taxa de juros faz com que a inflação fique controlada. Não é sempre que funciona, porque às vezes é enxugar gelo. Se o problema fiscal for persistente, se a impressão de dinheiro estiver descontrolada, aí não adianta nada subir taxa de juros, porque não vai resolver o problema, assim como queimar reservas cambiais não tem resolvido a alta do dólar, tá só no máximo segurando um pouco o ímpeto, né? Então, quando você tem aí uma alta de taxa de juros, geralmente você tem aí uma queda no consumo. Por quê? Primeiro, itens que são financiados, como automóveis, imóveis, até eletrodomésticos, coisas do tipo, tendem a ser menos consumidos porque com uma taxa de juros elevada, isso fica mais difícil, fica mais caro. Então, há uma queda no consumo, logo, na demanda de alguns itens específicos, mas de forma geral, fica mais interessante você poupar dinheiro do que você gastar, porque a renda fixa vai te remunerar muito bem. Então, você vai ter aí a possibilidade de poupar dinheiro, guardar na própria poupança, mas no CDB, no Tesouro Direto, ao invés de torrar essa grana no comércio.
E aí você deixa esse dinheiro por um tempo rendendo, depois você vai lá e compra alguma coisa se quiser. Então, essa alta na taxa de juros tende a enxugar um pouco a liquidez do mercado, reduzindo a demanda, fazendo, portanto, com que os preços caiam. Demanda cai, preços caem. Então, há um choque de demanda nesse sentido que dá uma controlada nos preços, pelo menos enquanto isso ainda funciona, né? Só que o fato é que a taxa de juros elevada acaba dando uma prejudicada boa na economia. Mas o que o pessoal coloca aqui principalmente, né? Qual é o ponto aqui que eles trazem no sentido de justificar que o Gabriel Galípolo mantenha essa política, né? Justamente a questão da inflação, que isso tende a ter efeitos negativos, né? Aumento de preços tende a ter efeito negativo em matéria política, em matéria de reeleição. Então, né, eles já estão tratando esse problema aqui, colocando o seguinte: a taxa Selic tem que continuar subindo para que o Lula vença as eleições em 2026. Eu acho engraçado o motivo que esse pessoal aponta, né? Os motivos, sempre que tem uma análise, é algo do tipo, né? Bolsonaro não pode voltar ao poder, o Lula tem que se reeleger, então o Lula tem que fazer uma economia correta, as coisas caminharem da forma certa, para ele conseguir se reeleger. Caramba, meu amigo, não dá simplesmente para o cara fazer o trabalho dele aí por fazer, né? Não dá para simplesmente manter a economia razoavelmente estável, que para o Brasil já é muita coisa, só porque, do contrário, ele vai lançar milhões de brasileiros na miséria. Isso não é motivo suficiente? Não. Tem que ter um interesse político por trás. Ou esse pessoal é mal intencionado, ou eles sabem que o Lula é mal intencionado e a única forma de conseguir ele fazer com que ele mantenha estabilidade em algum grau na economia é partindo para esse lado, para o lado eleitoreiro, para o lado político, porque o cara é mau caráter mesmo, né? Então, aqui tem uma análise a respeito do problema do dólar, que é outro caso grave nessa história aqui, e que impacta nos preços também, tanto de importados quanto de itens de exportação que ficam mais escassos no Brasil, porque a produção não está aumentando. Em alguns casos, como da carne bovina e do café, a produção caiu, da soja também a produção caiu, e as exportações aumentaram. Então a oferta interna está encolhendo bastante, os preços estão lá nas alturas, infelizmente é o que nós temos visto. Então some aí todos os problemas estruturais, um excesso de moeda no mercado e uma oferta caindo, né? A demanda disparando, a oferta caindo, temos a alta de preços que nós temos visto nos últimos dias aí, e é claro que isso vai impactar bastante na campanha do Lula, né? O pessoal traz aqui o impacto que isso trouxe lá para a inflação, para a eleição do Bolsonaro aqui, inclusive, né, uma taxa aqui de inflação que chegou a bater 6,10%, só que na época da pandemia isso aqui, né? Depois a inflação começou a cair no Brasil, e se a gente olhar pelo IGPM, nós vamos ver que em meados de 2021, o acumulado de 12 meses iniciou uma queda que se manteve até meados do primeiro ano do governo Lula. O Lula herdou isso do Bolsonaro ainda, né? Não foi esse o grande problema do Bolsonaro, não. A gente sabe muito bem que foram outras questões trazidas para o debate político de forma canalha pela grande mídia, intervenções do STF, isentões, a isentosfera. Tem que lembrar de todo esse pessoal que elegeu o Lula na prática, né? O pessoal do MBL, Nando Moura, João Amoedo, essa turma toda trabalhou arduamente para viabilizar a eleição do Lula, o que é um absurdo completo. Mas é claro que hoje, olhando para esse cenário, obviamente a inflação, o aumento de preços vai impactar bastante na imagem do Lula. Já está impactando, a popularidade dele está caindo bastante e a expectativa econômica está se tornando cada vez pior. O pessoal está com medo do futuro. Tem a pesquisa Datafolha, que deu um bafafá com a própria esquerda, mostra isso. Depois eu deixo recomendado esse vídeo para você assistir, em que eu trato desse tema. O povo já está vendo, né? O povo vai no supermercado, o brasileiro vai comprar os itens lá no supermercado, gasta R$100 e volta com a sacolinha desse tamanho na mão. R$100 lá atrás, 94, enchia um carrinho de supermercado. Então o pessoal percebe isso na prática, e a alta de alguns preços está gritante no final desse ano.
A carne bovina é um exemplo disso. A cada semana ela está mais alta. Você vai, faz as compras ali para sua semana toda, compra ali o que dá para comprar hoje, carne moída, carne de panela, deixa estocado ali. Semana que vem você vai para comprar de novo, já aumentou o preço. Quem é mais velho está se sentindo ali nos anos 90, no começo dos anos 90. Realmente uma situação que impacta bastante e vai ter mais altas agora. Eu já falei aqui no canal também que janeiro vai ser um mês de elevação de preços no varejo para o consumidor final. Isso vai dar um impacto grande na imagem do Lula. Mas, conforme eu disse no começo desse vídeo, se esse fosse um problema pontual, sazonal só desse momento aqui, isso não representaria nada para o Lula para 2026 em matéria de reeleição, porque até lá a inflação estaria controlada de novo, ele poderia dizer que os preços estão no mesmo patamar e qualquer mentira do tipo. Mas não, a tendência é que isso aqui continue, o pessoal já está fazendo essas previsões e a grande mídia esquerdista está preocupada com isso. Estão praticamente fazendo colunas em sites como o Poder 360 para mandar um recado para o Lula. Lula, deixa o Gabriel Galípolo subir a taxa Selic, senão você não se reelege em 2026. Olha o desespero dessa galera e realmente a coisa está ficando feia para a capacidade do Lula de se reeleger para o seu capital político. Infelizmente está ficando feia para todo mundo também, né? Vou deixar o tal vídeo aqui sobre a treta relacionada à pesquisa Datafolha mostrando a queda da percepção econômica do brasileiro de forma geral, para você continuar assistindo no canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.